Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 24 de novembro. Você está assistindo ao Senado Agora. O plenário do Senado deve votar hoje a medida provisória 688, que compensa as hidrelétricas por perdas com a falta de chuva. A escassez de chuvas desde 2012 fez com que as hidrelétricas gerassem menos energia do que estava nos contratos com as distribuidoras. Sem energia excedente, o sistema de compensação, que prevê que a energia que sobra em uma usina seja repassada para outra, não funcionou. As usinas tiveram que comprar energia térmica mais cara para honrar os compromissos de venda. Daí o prejuízo, que até a metade do ano já somava 13 bilhões de reais. A medida provisória 688 tenta corrigir essa situação. Ela permite transferir parte do chamado risco hidrológico das usinas para os consumidores por meio das bandeiras tarifárias. A proposta também possibilita prorrogar os contratos das usinas ou suas concessões para compensar os prejuízos de 2015. A modificação sugerida pelo Poder Executivo por intermédio dessa medida provisória, a 688, que o Poder Público pudesse cobrar uma bonificação de outorga. Basicamente é um adiantamento do fluxo de caixa do que aquela usina hidrelétrica geraria no futuro. Ou isso seria repassado para o consumidor, caso não houvesse essa medida provisória, ou seja, que nós teríamos realmente uma queda na tarifa, ou então a tarifa tende a ficar como está e parte do valor dessa queda que poderia ocorrer para o consumidor vai gerar uma bonificação pela outorga, nesse caso, para a União, para o Poder Executivo, especificamente para o Tesouro Nacional. O governo espera arrecadar com essas outorgas, ou seja, a renovação de concessões de 29 usinas hidrelétricas, cerca de 11 bilhões este ano e mais 6 bilhões de reais no ano que vem. O leilão está marcado para quarta-feira. O líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, diz que um acordo com a oposição vai permitir a votação da MP um dia antes do leilão. Fizemos um acordo com a oposição no sentido de colocar na pauta de terça-feira. Nós vamos antecipar a ordem do dia, ela vai começar às 3 horas da tarde e aí, sem dúvida nenhuma, eu acredito que nós vamos votar essa matéria porque ela é importante para os leilões e é importante também para cobrir o déficit das geradoras em função do risco hidrológico. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Os objetivos do Movimento Nacional Pró-Associativismo serão debatidos em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Juristas, encarregada de elaborar anteprojeto de Lei Geral do Desporto, faz reunião para tratar de direitos e responsabilidades dos torcedores, torcidas organizadas e clubes, entre outros. A audiência pública conjunta das comissões de Assuntos Econômicos e de Ciência e Tecnologia. O tema é o projeto do Marco Regulatório para a Ciência e Tecnologia. A Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle tem na pauta projeto que autoriza a produção e venda, sob prescrição médica, de remédios para emagrecer. O Congresso Nacional tem sessão marcada para logo mais às 7 da noite. 3 vetos estão na pauta. Um deles é o veto total ao projeto que estendia aos servidores públicos a idade para aposentadoria compulsória dos ministros de tribunais superiores, que era de 70 e passou para 75 anos. O Planalto justificou o veto em razão de que o tema é da competência privativa de presidente da República. O líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima, trabalha pela derrubada do veto. Representa uma economia importante para a Previdência. Estima-se que só no âmbito do governo federal poderemos economizar de 800 milhões a 1 bilhão e 400 milhões de reais. É muito importante. Além de aproveitar as pessoas na plenitude da sua capacidade, da sua maturidade, da sua vivência humana. Outros vetos na pauta são o que impede a inclusão de profissionais de segurança pública no Minha Casa Minha Vida e o que trata dos benefícios fiscais ao turismo rural. Depois que analisarem os vetos, os parlamentares têm pela frente a lei com as diretrizes para o orçamento do ano que vem e uma mudança na lei deste ano.
Ela deixa claro que as contas da União vão fechar 2015 no vermelho. O projeto muda a meta do superávit primário, a diferença entre as receitas e despesas do governo, descontados os gastos com o pagamento de juros. A Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor prevê um superávit de 55 bilhões de reais, mas o Palácio do Planalto sabe que não vai cumprir. Por isso, o texto que será votado pelo Congresso autoriza o Executivo a fechar 2015 com um déficit de quase 120 bilhões. O projeto não é um problema de desequilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal, de crime fiscal. Faz uma alteração da meta para adequar ao exercício financeiro e faz isso dentro do exercício. Eu acredito que o Congresso saberá compreender isso, que nós precisamos fazer esses ajustes, essas adequações para podermos seguir em frente. Também está na pauta do Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO orienta na elaboração do Orçamento Geral da União para 2016. Pelo texto aprovado na comissão mista, o setor público fica obrigado a cumprir uma meta de superávit primário de 43 bilhões e 800 milhões de reais. O texto também limita o pagamento de diárias, passagens aéreas e auxílio moradia para os servidores. E os aumentos salariais concedidos pelo governo só começam a ser pagos em agosto do ano que vem. O projeto também restringe a nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos. E o Ministério do Planejamento enviou à Comissão Mista de Orçamento uma revisão dos indicadores macroeconômicos para 2016. A previsão de crescimento de 0,2% do PIB foi substituída por uma estimativa de queda de 1,9%. A previsão de inflação também foi alterada, de 5,4% para 6,47%. Esses parâmetros subsidiam a proposta de lei orçamentária. Outras comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. Após a audiência conjunta, a Comissão de Assuntos Econômicos tem entre os itens da pauta projeto que obriga seguros de automóveis a cobrirem danos causados por desastres naturais. A Comissão de Ciência e Tecnologia também examina projetos logo após a audiência conjunta. Na pauta está o projeto que obriga a administração pública a divulgar despesas com publicidade. A Comissão de Relações Exteriores recebe em audiência pública o ministro da pasta, Mauro Luiz Vieira, que deve falar sobre a repercussão do Acordo Transpacífico sobre o Brasil e o veto à indicação de Nelson Jobim como observador na eleição venezuelana. A Comissão de Educação tem na pauta projeto que trata da prevenção à violência nas escolas. Várias comissões também se reúnem à tarde. 3 fazem audiência pública. Na de Direitos Humanos, às 14h, comemoram-se os 60 anos de criação do DIEESE. No mesmo horário, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher discute medidas para reduzir os índices desse tipo de violência. E às 2h30, a Subcomissão de Mineração debate o rompimento da barragem da empresa Samarco em Mariana, Minas Gerais. A Comissão de Assuntos Econômicos debateu ontem em São Paulo a proposta de mudança no Simples Nacional, o regime especial de tributação para micro e pequenas empresas. Por telefone, a repórter Karine Beluso tem as informações. A iniciativa de vir a São Paulo em diligência foi da senadora Marta Suplicy, relatora do projeto de lei na Comissão de Assuntos Econômicos. Ela defende uma ampla discussão sobre o assunto. A proposta aumenta o limite para enquadramento das empresas optantes do chamado Super Simples, sistema especial de arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais em um único documento lançado em 2007. De acordo com o texto que veio da Câmara, a receita bruta anual máxima permitida às microempresas inscritas no regime simplificado passará de R$ 360 mil para R$ 900 mil. No caso das empresas de pequeno porte, o faturamento poderá chegar a R$ 14 milhões e 400 mil por ano. Atualmente, o limite é de R$ 3 milhões e 600 mil. O objetivo é fazer com que mais micro e pequenas empresas saiam da informalidade. Os governos das 3 esferas são contra. Eles argumentam que haverá perda de arrecadação, já que os empresários contribuirão menos. Ficamos por aqui, continue assistindo a nossa programação. Obrigado pela audiência e um ótimo dia para você.